De regresso ao auditório da Fundação Champalimau, estamos a debater a genética do cancro. Doutora Maria João Cardoso, cirurgiã também da mama, está à frente também da consulta de risco, justamente do que estamos aqui a falar, do cancro hereditário. Como é que se gera essa necessidade que as pessoas têm de saber se o seu cancro é hereditário, até que ponto é que têm que atuar de imediato ou podem monitorizar, como dizia há pouco a professora Fátima Carneiro? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por estar aqui. Eu acho que tem tudo a ver com a ideia de sermos multidisciplinares. E claro que, trabalhando aqui na Fundação Champalimau, nós temos o privilégio de poder fazer as coisas atempadamente, o que às vezes a Tamara dizia, nem sempre é possível e gostaríamos que fosse em todo lado. O que nós fazemos, essencialmente, é tentar explicar que um risco não é obrigatoriamente uma doença e a forma como gerimos a possibilidade de ter uma mutação é, quando identificamos essa possibilidade, nós enviamos à consulta de genética. E depois, perante o resultado positivo ou negativo, nós orientamos a pessoa para uma cirurgia profilática ou para uma vigilância. Essa opção é muito, muito dependente de duas coisas. Uma, se a vivência na família é direta, ou seja, se a mãe morreu com cancro da mama, a mãe morreu com cancro do ovário. Habitualmente, nessas situações, as pessoas optam muito mais por uma cirurgia preventiva porque o que se passou atrás está-lhes na alma. Até onde é que vai essa genética? Familiares diretos de pai e mãe, mas... Habitualmente, sim. Avós, já aqui foi falado? Sim. Tios, tias? Sim. Os familiares de primeiro grau são sempre os pais, os irmãos ou os filhos. A partir daí, são considerados geneticamente como familiares de segundo grau. A forma como esses familiares tocam na própria pessoa depende da vivência que tiveram com ela. E depende também muito de uma coisa que é muito difícil para os médicos de explicar, que é a percepção do risco. A Tamara estava a dizer que o risco vivido na primeira pessoa é uma coisa assustadora. Para nós, às vezes, é muito difícil passar a ideia de que um risco não é igual se uma pessoa tem 30 anos e ainda tem 50 anos de vida pela frente, ou se uma pessoa tem 60 anos quando descobre a mutação e só tem 20 anos de vida pela frente. Portanto, todos esses fatores são... E como é que se atua num caso e no outro? Atua-se de forma diferente, porque o risco que se transmite é obrigatoriamente diferente. E, portanto, é essa postura que é muito importante ser vivida num contexto multidisciplinar. Nós não podemos passar uma regra que é igual para todas as pessoas, porque não é. Há outra coisa que o professor Sérgio ainda não falou, mas que gosta muito de falar, que é não só o ambiente genético é importante, mas também tudo o que está à volta. Nem todas as mutações num gene são iguais e se desenvolvem da mesma maneira. Nós temos, por exemplo, famílias em que o cancro aparece aos 50 anos e famílias em que o cancro aparece aos 30. Portanto, isso é diferente e a forma como é transmitido tem que ser diferente. Outra coisa que é muito diferente, e no caso do cancro da mama e do ovário, é aquilo que a Tamara disse. Quando nós pensamos na hipótese de retirar os ovários, nós temos que pensar que sim, protege do cancro do ovário, mas sim é um impacto muitas vezes muito sério naquela mulher em termos de uma menopausa precoce. E cada vez se sabe mais que o risco, por exemplo, nas portadoras de mutação no gene BRCA2 é, no caso do ovário, mais tardio e, portanto, temos que pensar nisso de uma forma diferente. Mas eu acho que a principal mensagem aqui é que não podemos atuar sozinhos. Uma pessoa não pode sair de uma consulta de genética sabendo que é portador de uma mutação e agora, subitamente, ser atirado para uma consulta clínica sem experiência nenhuma em consulta de risco. Porque isso não vai dar o apoio psicológico, físico, de estratégia necessário àquela pessoa. E isso é que eu acho que se tem que fazer. Eu preciso saber como é que está organizado o sistema público. Doutor. Eu acho que eu gostava de acrescentar aqui mais alguns pontos, que são o seguinte. Nós, de facto, temos já há quase 15 anos que nós temos uma consulta de risco e mais consulta de risco é que eu chamo uma consulta multidisciplinar da avaliação para os doentes para os quais foram criados critérios, porque há critérios internacionais para saber a quem se deve pedir. O doente pode não ter história familiar, mas é uma mulher jovem, eu nunca me esqueço, uma mulher de 37 anos, que por acaso veio aqui da Champalimau, veio pedir a minha segunda opinião, tinha um cancro da mama localmente avançado, triplo negativo,
sem história familiar, e disse, olha, concordo inteiramente, faço a quimioterapia, mas tem que saber o resultado deste teste antes de ser operada, porque na altura da operação, a operação não será cirurgia conservadora mais radioterapia, terá que ser uma cirurgia diferente, na minha opinião. E assim era uma mutação BRCA1, tal qual como a da Angelina Jolie, que é tão falada entre todos. E, portanto, essa jovem acabou por ter a cirurgia dessa mama, da outra mama, já tinha a família constituída com filhos, fez depois a oferectomia, e depois acabámos por perceber que era do pai, e o pai, entretanto, foi possível diagnosticar uma neoplasia precocemente, que eu tinha herdado por parte do pai. Portanto, esta é uma nova era da medicina. É uma nova era da medicina em que começou por descobrir que havia genes que colocavam as pessoas por predisposição para cancro, habitualmente cancros mais cedo. Depois passou-se para entender que estes genes implicavam, às vezes, sensibilidades dos tumores a tratamentos diferentes, também sabemos isso. Sabemos hoje em dia que os cancros que têm algumas destes genes alterados têm esquemas terapêuticos com alguma modalidade diferente e, portanto, é diferente eu ter perante a minha frente uma doente que é potencialmente portadora, mas não tem cancro. Essa não sou eu com elas que eu lido. Isso é a geneticista do meu hospital que lida. Versus uma pessoa que tem um cancro da mama e que provavelmente corresponde a uma destas pessoas que devia fazer o teste. E que eu tenho que decidir em poucos meses sobre qual é o resultado do teste, o que é que eu tenho que fazer a seguir e ter uma equipa multidisciplinar pronta para responder. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós resolvemos o problema no caso da pessoa que tem um cancro, na pessoa que tem um cancro e que sabemos que tem um teste positivo. Nós resolvemos da melhor maneira que sabemos, o caso do cancro, protegemos-la da recidiva desse cancro, fazemos aquilo que é possível profilaticamente, cirurgicamente ou de seguimento para futuros cancros, mas depois há situações também um bocadinho mais difíceis nos quais é preciso não só multidisciplinaridade, mas também investigação, que é muito importante. Por exemplo, há pessoas que têm mutações em que têm não só risco para cancro da mama, mas têm risco para cancro do pâncreas. Detectar um cancro do pâncreas cedo é muito difícil. E as guidelines, neste momento, não conseguem esclarecer o que é que deve ser feito em termos de vigilância. Ora, aqui está uma área na qual... O que é possível fazer para rastrear o cancro do pâncreas? Eu vou dizer o que é que eu acho que vai acontecer no futuro. Saiu há cerca de 2 anos um artigo muito interessante na Science do grupo de Bert Vogelstein, que foi um dos homens que mais estudou sobre cancro do cólon, num teste, que eu não sei se vai ser este o único teste, há de haver outros testes, que chama-se CancerSeek, que, por curiosamente, no Annual Report da Sociedade Americana de Oncologia é considerada como uma das descobertas dos últimos 2 anos. Este teste consegue encontrar DNA tumoral em circulação. O CancerSeek não avalia só o DNA tumoral, também avalia outras proteínas em circulação. E o que acontece é que consegue ter uma correlação para cancros do pâncreas ainda em fase operável com uma detecção na ordem dos 70%. Não é 100%, mas na ordem dos 70%. Então, é isso que nós vamos ter que ter no futuro. Nós vamos ter que ter no futuro testes deste tipo que nos permitam dizer a uma pessoa, ok, sim senhor, se tem esta mutação, nós esse cancro conseguimos detectar a tempo, conseguimos resolver e provavelmente deverá entrar num programa... Mas não temos nada disso agora. Mas vamos ter, provavelmente, suponho que em breve, quando falamos daquilo que vai acontecer na medicina, é o que vai acontecer provavelmente nos próximos 3 ou 4 ou 5 anos. Doutor, mas o seu serviço, Santa Maria, por exemplo, está organizado de forma a dar resposta a estas consultas de risco? Até posso dizer o que é que nós fizemos, que foi o seguinte, que é uma coisa que eu acho que é bastante interessante e que gosto de partilhar com os outros colegas, que é o seguinte. Eram tantos os doentes com indicação para fazer teste que aplicámos um protocolo que chama-se mainstream, desculpa, tenho que dizer este anglicismo, não sei como é que se vou traduzir para português, mainstream, que é o seguinte. Nós definimos os critérios juntamente com os geneticistas, quais são os doentes com cancro, que é o oncologista que pede diretamente o teste. Portanto, nós temos certos doentes que nós somos oncologistas que pedem diretamente o teste. A doente vem com o teste positivo, então, obviamente, depois, como vai ter que estudar a família, aí já entra o geneticista, porque já temos tempo para abordar uma família, estamos a falar de eventualmente portadores saudáveis. Mas aquela doente com cancro, para a qual nós precisamos do teste com celeridade para tomarmos decisões, é o próprio oncologista que pede. E neste momento já temos este protocolo de mainstream em curso há mais de 1 ano, estamos neste momento a avaliar os resultados, isto é, qual é a taxa de doentes que têm, de facto, testes positivos, está de acordo com aquilo que são as estatísticas mundiais, à volta dos 10% dos doentes têm testes positivos nesta circunstância, e, sobretudo, temos o POS, que é a equipa multidisciplinar. A equipa multidisciplinar significa cirurgiões plásticos, significa imagiologistas. Imagine que a doente recusa a mastectomia. Se a doente recusa a mastectomia, tem que haver quem faça a ressonância da mama, porque estas doentes são seguidas, sobretudo, com ressonância da mama, não é com mamografia. Portanto,
pedir o teste é muito importante, saber responder após o teste é tão importante como saber pedir o teste. Sérgio Castedo? Pedir o teste é de facto muitíssimo importante e faz sentido que em algumas circunstâncias seja o próprio médico que está a tratar o doente que o peça e não o geneticista. Em todo caso, é importante realçar o facto de que há imensos desenvolvimentos nesta área e muitas vezes pode escapar a uma pessoa, enfim, mais preocupada com o tratamento dos doentes e com o diagnóstico, pode escapar qual o teste genético mais adequado. Nem sempre são os genes mais frequentes, como por exemplo os da Angelina Jolie. Ela estudou o BRCA1 e o BRCA2, tirou as mamas na sequência deste teste aos 37 anos, tirou os ovários aos 39. Isso de facto gerou um pedido que foi muitíssimo maior a seguir a essa divulgação de testes genéticos, duplicaram no Reino Unido. E bem, do seu ponto de vista, e bem. Curiosamente, nem todas as mulheres iam fazer os testes, eram aquelas que tinham maior risco, portanto alertou-os mais para a situação de risco do que para fazerem testes a torto e a direito. Mas há muitos outros genes para além destes. Claro, e outros tipos de cancro. Exatamente, mas mesmo para a mama. Mas nós só diagnosticamos, só somos capazes de diagnosticar aquilo em que pensamos, aquilo em que nós somos capazes de desconfiar. Está a dizer importante. Só para interpelar nesse sentido, Sérgio, este protocolo para ser aplicado foi obrigatório fazer formação a oncologistas. Muito bem. Só foi explicado a partir do momento em que houve com as equipas de genética clínica e que os oncologistas dizem assim, se o quadro clínico for estes são os testes que nós vamos pedir. Se o quadro clínico for mais bizarro, porque faz supor um gene alterado diferente, então não pede diretamente, mas é com o geneticista que é feita a consulta para conseguir. E muito bem, justamente. E muito bem, porque há outros genes a pedir nesses casos. Mas muito importante nesta questão do cancro hereditário é nós termos a noção de que a pessoa-chave para esclarecer um eventual risco na família é uma das pessoas que teve cancro e não os familiares saudáveis que estão preocupados. Só se nessa pessoa com cancro, só nessas circunstâncias, se nós descobrirmos uma alteração genética que explica aquele tipo de cancro, é que nós temos uma ferramenta para identificar risco na família. Se eu estudar uma pessoa que teve cancro aos 30 anos de mama, ou seja, do que for, e se eu suspeito que ela até vai ter uma alteração deste ou daquele gene, e se não descobrir nenhuma alteração genética, eu não tenho nada para oferecer aos familiares a não ser maior vigilância. Se, como foi o caso, num miúdo que faleceu com 18 anos com cancro do estômago, nós identificamos uma alteração genética que demonstrou que era essa responsável por aquele tipo de cancro, nós aí podemos estudar a irmã, que tinha 13 ou 14 anos na altura, que se verificou de resto que viria a ter também a mesma alteração genética e, portanto, um risco acrescido de cancro do estômago e viria a tirar até o estômago por causa disso. Estudamos os pais, etc, etc. Portanto, a pessoa-chave é a pessoa que tem cancro para ser estudada. Portanto, alguém tem que pagar um preço, no fundo, para que a investigação seja feita, não é? Sim, mas a razão, as pessoas às vezes não percebem isso, de facto dizem, mas então é preciso alguém ter cancro para eu poder ser ajudado? O problema é que se, por exemplo, a pessoa que tem cancro não tiver uma alteração genética nos genes que eu vou estudar, não quer dizer que não tenha noutros que eu não desconfiei, um teste negativo é o que eu vou esperar nos filhos, porque a mãe não pode passar aos filhos ou um pai uma alteração que não tem. E nessa altura não me tranquiliza a mim saber que os filhos não têm nenhuma alteração, porque a mãe também não tinha, teve cancro. E em que momento, Fátima Carneiro, é que pode aparecer essa alteração? Porque essa alteração pode desencadear-se de repente, por exemplo, uma pessoa que não tem nos seus ancestrais história de cancro, de repente pode criar ela própria uma mutação genética dessa ordem? Vamos falar em mutação genética, vamos falar em mutação do genoma. Só devemos pensar num cancro hereditário se essa mutação no genoma tiver sido herdada do pai ou da mãe. Eu já vou tentar responder a isso. O que eu gostava... Posso provocar eu próprio? Então, eu passaria a perguntar ao professor Sérgio Castedo se percebi bem o que ele disse. É que, no meu entendimento, e queria ser corrigida se não for correto, não há justificação para oferecermos à população screening genético de cancro sem fundamento clínico de risco. É correto o meu entendimento? É correto o entendimento de que não se tem demonstrado grandes benefícios em fazer teste generalizado. Nós temos para aí 20 mil genes, não os vamos estudar a todos sem haver uma suspeita concreta.
Aquilo que nós temos que pensar relativamente à pergunta que fez Fátima, à professora Fátima Carneiro, relativamente ao cancro ser hereditário, vem de trás ou não, isto não vem tudo do Adão e da Eva, há uma primeira pessoa em que surge uma alteração. Isso chama-se uma mutação de novo e a partir daí é aquela que começa a transmitir-se. Por outro lado, mesmo nas situações de cancro hereditário, como falava há pouco o professor Luís Costa, nem sempre nós temos uma história familiar positiva. Basta, por exemplo, que o risco, porque é o risco que se herda, não se herda um cancro, herdas um risco, não é nenhuma sentença. Basta que o risco tenha sido herdado para cancro de mama por parte do pai, para o normal é que o pai não tenha cancro de mama, porque os homens portadores daquelas alterações dos tais genes, breast cancer 1 ou BRCA2, a maioria dos homens não terá cancro de mama ao longo da vida. Portanto, se for uma família em que o risco é herdado por via paterna, em que há poucas mulheres desse lado da família, não me surpreenderá nada que não apareçam casos de cancro de mama. Portanto, a história familiar vale o que vale, mas tem que ser julgada com o Vamos deixar a Fátima Carneiro dizer alguma coisa mais, só para, porque vejo a ferver, para passar à professora Fátima Cardoso. Não, eu passo já a palavra à Fátima Cardoso com o maior desgosto, mas o que eu acho é que estas matérias são matérias, primeiro, que a circunstância de abrangerem uma pequena percentagem da população não lhes retira qualquer importância, que é enorme. E nós estamos a focar-nos um pouco no cancro hereditário, que tem contornos particulares e onde a história familiar tem um papel fundamental para fazer com que as pessoas procurem ajuda de outrem. E esse outrem terá que passar, antes de mais, por um aconselhamento genético feito por um geneticista e vai acabar nas equipes multidisciplinares, que felizmente há neste país equipes multidisciplinares muito bem constituídas. Eu olho para aqueles 3 clínicos ali e tenho a certeza que têm o gosto de trabalhar em locais com condições muito boas. A pergunta que fez, quando é que vão acontecer as coisas, tem um outro significado. E eu vou voltar ao modelo que conheço melhor, porque acho mais simples. Um indivíduo pode nascer com uma mutação germinativa. Vamos pôr nomes nas coisas. O gene para o cancro hereditário do estômago chama-se o gene da cadernina E. E numa família pode haver 5 indivíduos portadores dessa mutação. O tempo em que a doença se vai exprimir sob a forma de um cancro é variável. A idade não é sempre a mesma. E pode até acontecer que alguns indivíduos não venham nunca a ter cancro. O que é que eu estou a dizer com isto? É que mesmo nos cancros hereditários há alguma modulação ambiental, digamos assim, que nós não sabemos bem qual é. Daí temos que prestar particularmente atenção para acompanharmos os portadores e, como o professor Sérgio Castedo dizia, esta família que ele referiu foi uma situação dramática no Hospital São João. Há uma criança de 18 anos que morre com cancro hereditário do estômago. E foi por solicitação da própria família que a irmã, de 14 ou 15, foi submetida a um aconselhamento genético, pesquisa de mutação e orientada para gastrectomia profilática. O que é que eu estou com isto a dizer? É muito delicado, é muito desafiante, é muito apaixonante, porque o retorno das equipes multidisciplinares a tentarem perceber a situação concreta da família A e da família B e da família C é muito gratificante, porque há coisas concretas a oferecer aos portadores e há coisas concretas a oferecer aos não portadores, que é uma vida em paz. Muito não há nada que tenha o melhor preço. Agora tenho que vir aqui a este lado, Fátima Cardoso, e a questão dos testes. Vamos sair do cancro hereditário. Penso que será útil também. Agora que eu ia provocar. Vai, então provoque, faz favor. Estávamos aqui a dizer no intervalo que isto estava muito calmo hoje. Pois é verdade, por comparação com a semana passada, então. Ia só pegar em 2 coisas que a Fátima Carneiro e o Sérgio disseram. Uma, é verdade que se transmite o risco e não se transmite o diagnóstico de cancro. E não se transmite o risco em 100% dos casos. Neste momento, nós, os 2, seguimos uma família, tratamos a mãe com cancro da mama, tem 2 filhas, uma tem o gene e a outra não tem. E, portanto, são 2 irmãs, uma teve
a sorte de não ter recebido o gene da mãe, mas a outra tem, e aquilo que oferecemos é, como diz, uma vida normal para uma delas, apesar de ter que fazer a vigilância como todas as mulheres têm, e em particular com um familiar direto com cancro da mama, e na outra termos que discutir com o professor Maria João eventual cirurgia profilática. Portanto, nem sempre é 100%. Sra. Professora, talvez fosse bom avançarmos para a questão dos testes, porque uma coisa é a genética e o cancro hereditário, outra coisa é a genética do tumor, propriamente dita, que é aquilo que 90% das pessoas acabam por sofrer da vida, é um cancro que tem uma genética que a determinada altura se modifica e somatiza tudo o que está à sua volta. Que testes é que há hoje que possam identificar esse genoma? Só para explicar, a forma mais simples que eu encontro para explicar é, olhem para a nossa genética como o nosso cartão de cidadão, o nosso bilhete de identidade, são os nossos genes. Enquanto que os genes do tumor, que às vezes nós usamos a palavra genómica para estar relacionada com os genes do tumor, são como se fossem o bilhete de identidade do tumor. Não é? E, portanto, estamos a separar, estamos a falar do tumor, apesar do tumor ser nosso, mas estamos a falar do tumor e não dos nossos genes ou das células, daí estamos a falar de células germinativas ou células somáticas. Mas, para não complicar muito, se calhar separar assim será o mais fácil. Quando falamos de testes genómicos, já estamos a falar de testes que vão avaliar genes do tumor e que não tem nada a ver com o tumor, com o cancro hereditário, mas que pode ser muito útil para tratar todos os tipos de cancro, seja ele hereditário ou esporádico. Existem vários tipos desses testes, alguns porque nós conhecemos quais são as alterações associadas a um determinado tipo de cancro. Então, em vez de fazermos uma multidão de testes, vamos só fazer o teste para aquela alteração. Alguns tipos de cancro, como o cancro do pulmão, sabemos que há 3 ou 4 que são importantes verificar e fazemos os testes para esses 3 ou 4 genes. E há outros que nós chamamos assinaturas genómicas. Chamamos assinaturas porque são conjuntos de genes. Esses começaram a ser desenvolvidos na área do cancro da mama, agora também já existem para a área do cancro do cólon, mas começaram a ser desenvolvidos na área do cancro da mama. E o que é que nós verificámos com esses conjuntos de genes? Que eles nos ajudavam a entender o prognóstico, ou seja, qual é a probabilidade de um tumor ter um bom prognóstico ou ter um mau prognóstico. Ou isso associado a, se tiver um mau prognóstico, nós vamos dar um tratamento, vamos dizer assim, mais agressivo. Não gosto muito desta palavra, mas vamos ser um pouco mais agressivos no nosso tratamento para tentar contrariar esse mau prognóstico. Enquanto se tiver uma assinatura de bom prognóstico, estamos mais descansados e podemos evitar determinado tipo de tratamentos. Neste caso específico, relaciona-se com a quimioterapia. Dar ou não quimioterapia, dependendo do resultado desses testes. Eu acho que valia a pena salientar a terapêutica dirigida, não é? É porque Sim. estes testes genómicos, eu gosto muito da definição que a Fátima deu para as pessoas clarificarem. Uma coisa é a alteração genética herdada, a outra coisa é a alteração genómica adquirida. Do próprio cancro. Simplifica, embora possa não reunir consenso total, mas simplifica o utilizador. E eu só queria acrescentar ao que a Fátima disse, e pelo exemplo que usou, dentro dos testes genómicos pode resultar informação para o prognóstico e uma tentativa de maior agressividade na terapêutica, mas a identificação de alterações particulares que podem ser alvo de terapêuticas dirigidas contra a molécula produzida por aquele gene alterado. O cancro do pulmão acho que é o melhor exemplo que eu conheço na atualidade. Um indivíduo que tem cancro do pulmão, à cabeça, é-lhe feito não só o diagnóstico anatomopatológico, e eu agora estou com todo o orgulho a dizer que sou patologista, e portanto é feito o diagnóstico histológico, mas recolhido uma amostra para se fazer o teste genómico, que é dirigido aos testes que mais frequentemente estão alterados no cancro do pulmão. E os oncologistas fazem uma terapêutica dirigida a essa alteração. E acho que é lugar para dizer que no cancro do pulmão está mais ou menos na rotina o seguimento da evolução da doença, na tentativa de verificar se aparece no sangue uma mutação diferente que possa condicionar um ajuste terapêutico. Estou a falar bem?
Muito bem, sim. Eu José queria Diniz. só, para fechar aqui o assunto também da minha parte, gostava de dizer que as pessoas estão lá em casa a ouvir-nos, cancros hereditários, não há só o cancro da mama, nem o cancro do estômago. E estão-me a lembrar dos da tiroide, os que eu trato, que são os carcinomas neuroendócrinos, os MEN1, síndromes, há muita gente atingida por isso. E que até, se calhar, o professor Sérgio me diz, não tem até acesso tão bom como os da mama e os do hereditário, do cancro hereditário do estômago, porque estas consultas que estão em formação nos grandes centros têm que alargar também. Estão-me a lembrar dos sarcomas, estão-me a lembrar de muitas áreas, os sarcomas pediátricos, os tumores. Enfim, é um mundo novo e que as instituições... E outra coisa importante que é preciso referir é que isto tem que ser um projeto nacional. Aqui a rede é tudo. O país não tem recursos para ter um centro em cada lado. Aqui vale a pena, de 6 em 6 meses, vir à grande cidade, ou até vir ao centro, ou ir onde estiver a expertise para saber. Estamos a falar de criar grandes centros de referência para fazer estes estudos. E acessibilidade. É importante uma pessoa que se sinta em Tourém, lá no norte de Portugal, ou em Vila Real de Santo António, ou na Ilha do Corvo, tenha a mesma capacidade e a mesma simplicidade de acesso. E já agora referi que, neste caso, Lisboa está muito bem servida, porque não temos falado, mas, por exemplo, o IPO de Lisboa tem uma excelente unidade de... Mas eu convidei alguém do IPO de Lisboa para estar hoje aqui, não pode aceitar o convite. Pronto, mas nós estamos bem servidos. Isto é importante que as pessoas saibam que, nesta área, estamos a dar bons caminhos e que Portugal está bem. Zé Diniz, desculpa, só uma ponta. Mas a questão relativamente às consultas de cancro familiar, elas não são consultas de cancro da mama familiar ou cancro do cólon familiar, elas são consultas de oncogenética de uma forma geral. Estão lá todas as suspeitas de cancro hereditário, independentemente do órgão, envolvido. O problema, a única razão para haver um número maior de casos de cancro de mama e cancro de cólon é porque são muitíssimo mais frequentes que os outros. Mas não é porque Sim, eu queria, concentrar-me agora também no genoma e na possibilidade de se estudar qual é o estado da arte em Portugal sobre estes testes. Qual é a possibilidade de estudar o cancro genómico? Sim, eu gostava de dizer assim, quer os cancros, vamos esquecer agora os hereditários, cancros em geral. Nós podemos olhar para o DNA do tumor e perceber se no DNA do tumor há novos alvos terapêuticos. Quer dizer, qualquer coisa que nós possamos dizer assim, aqui está um medicamento que, se eu der, vai impedir que este tumor cresça. Isto é aquilo que nós chamamos testes que existem, por exemplo, que a professora estava a falar, a professora Fátima Carneiro, no cancro do pulmão, existem vários. Existem alguns sarcomas. Existem noutros tumores também, e que estão a aumentar. Quer dizer, esta capacidade de conhecer não só tumores frequentes, a espécie mais rara dentro dos tumores frequentes, como também para alguns tumores raros encontrar alvos terapêuticos, isso está a aumentar. E isso significa que nós estamos a fazer aquilo que nós chamamos de uma medicina de maior precisão. Nós sabemos que exatamente este cancro do pulmão, adenocarcinoma, 7% deles têm ALK. E, portanto, eu posso utilizar um medicamento, não vou dizer o nome do medicamento, 1 ou 2, especificamente para impedir o crescimento daquele tumor. Mas estes alvos terapêuticos são quase todos, não todos, mas são quase todos utilizáveis numa fase avançada da doença. Isto é, nós usamos isto para tratar e controlar doenças que, de alguma forma, são poucos deles que nós podemos utilizar para adicionar logo a seguir à cirurgia para curar mais doentes. Existe um caso, que é o caso, por exemplo, do sarcoma gisto, em que nós damos um medicamento, que até já é genérico, posso dizer o nome, que é o imatinib, e que nós podemos dar após cirurgias de alto risco, de tumores de alto risco, para tentar curar os doentes. Depois há os testes genómicos com perfis, um painel de genes, que também podemos utilizar em cancros avançados, na expectativa de dizer assim, ok, este cancro habitualmente nós não conhecemos que haja aqui um driver, quer dizer, uma alteração que esta é que faz crescer o tumor. Mas se nós fizermos um painel de 340 ou 500 genes, se calhar podemos encontrar alguma coisa. Mas esses não é muito discutível, são outros. É discutível. Utilizam-se. Mal? Bem ou mal, não importa. Vão ficar mais ativos. Utilizam-se, estão aprovados, utilizam-se, custam dinheiro, como todos os outros,
e, eventualmente, em alguns casos, pode ser útil, na minha opinião. Em alguns casos muito selecionados, na minha opinião. Vou meter aqui um bocadinho. Quando nós temos um carcinoma anaplásico da tiroide que mata em 3 meses e que 25% são BRAF positivos e podem ser tratados com um fármaco que está aprovado para o melanoma e que nunca vai haver um ensaio clínico para tratar isto, porque são raros, e que 80% estão vivos ao fim de 2 anos tratados com isto começa a levantar outro Faltam ensaios clínicos. É preciso censo para saber pedir estes testes, todos eles são caros, é preciso censo selecionar. E depois há outro tipo de testes, que eu acho que é aquilo que a Fátima Cardoso estava a se referir há bocado, que é aquela questão da questão mais agressiva ou menos agressiva, que são sobretudo no cancro da mama, do qual a Fátima, de facto, é uma expert dentro da área, que há vários modelos neste momento disponíveis no mercado, porque não há só um teste, há vários disponíveis no mercado. Aliás, para provocar a Fátima Carneiro, a Associação Americana de Classificação dos Tumores, a AGCC, acaba de incluir os testes genómicos na classificação dos tumores, o que é um facto notável. Mas não sei o que é que isso tem de provocação. É conhecidíssimo. Estava a dizer assim, para além da classificação que os anatomopatologistas dão, de dizer assim, também tem este tumor, tem estas características, o grau de diferenciação, tem, não tem os fatores hormonais, etc, etc, no caso do cancro da mama, para os doentes de risco intermédio, não são para todos os doentes. Há doentes que nós sabemos que o risco é muito elevado, que não é preciso fazer um teste genómico para decidirmos que tem que fazer quimioterapia a seguir à cirurgia. Mas há uma franja de doentes que é considerável, para o qual estes testes podem ser muito úteis, não para encontrar um driver, não para encontrar a tal terapêutica alvo, mas para encontrar um fator de risco para recidiva. E então se decide, para além da hormonoterapia, ter que fazer ou não quimioterapia. Bom, Maria João Salles Luís, que é Presidente da Comissão Técnica de Saúde da Associação Portuguesa de Seguradoras. Chegou a sua vez. Doutora, os seguros estão a incluir o pagamento destes testes que são, como estamos aqui agora a perceber, decisivos em muitos dos cancros? Bem, antes de mais, eu queria agradecer em nome da Associação o convite para este programa. Portanto, representa todas as seguradoras. Representa o setor segurador, portanto, a Associação representa o setor segurador, neste caso, as seguradoras de saúde. Claro. E, portanto, quero agradecer, quero felicitar a Fátima, a RTP, por fazer um programa com esta temática do cancro, tão importante para todos e para o setor segurador de saúde, talvez um dos maiores desafios que se vai colocar nas próximas décadas. Se nos perguntarem qual é que é o maior desafio que vamos ter nas próximas décadas, nós diríamos, sem qualquer sombra de dúvida, que é a longevidade. Mas entre tudo aquilo que lhe está associado é, sem dúvida, o cancro. E a evolução brutal que se deu no tratamento, no diagnóstico, no tratamento, em tudo aquilo a que somos chamados a participar para proteger os nossos clientes, obrigou-nos a fazer também um percurso de adaptação e de evolução. Se nos lembrarmos que há 10 anos a prestação no setor privado, nesta área, não era a que é atualmente, era muitíssimo inferior. Se pensarmos que as seguradoras, até há cerca também de 10 anos, se colocavam apenas como pagadoras em caso de doença, e portanto começaram a aparecer as primeiras coberturas de medicina, chamamos de medicina preventiva, de prevenção, nestes últimos 10 anos, começaram a constituir-se, a criarem-se apólices, contratos de seguro com coberturas robustas que possam pagar os tratamentos oncológicos, porque todos sabemos que são muito caros, produtos específicos para a cobertura do risco oncológico, com programas de prevenção, avaliação de risco familiar. Tudo isto surgiu na última década, nos últimos 5, 6 anos. E, portanto... Mas a doutora pode responder exatamente à questão dos testes. Posso. E, portanto, estes testes... Porque é aquilo que está agora estes testes, está a dar. Está a dar. Estes testes, há seguradoras, eu diria que praticamente todas, já os financiam. Os genéticos. Os genéticos. Os genéticos e os genómicos também. Algumas. Os genómicos, a indicação que temos por, enfim... Está lá quase. Está lá quase, está lá quase. É que não. É um caminho que teremos de fazer. São testes realmente bastante caros. São testes muito caros. É importante também, eu queria deixar aqui este apelo, a consciencialização de que as coberturas de seguro são ainda muito baixas. O capital médio, como sabem,
os ciclos de quimioterapia, a quimio da mama, há 5, 6 anos eram 3.000, 5.000 euros. Neste momento, com a imunoterapia, passaram para, no setor privado, na ordem dos 100, 120 mil euros. As coberturas, os capitais para cobrir este tipo de custos são ainda muito baixos. 60% dos seguros de saúde no mercado são pagos pelas empresas a favor dos seus colaboradores. Os capitais médios são na cerca de 22 mil euros. Nos produtos individuais, na ordem dos 55 mil euros. Portanto, baixíssimo. Este é um caminho que todos temos de fazer, é uma obrigação de todos os que estamos envolvidos nesta área do financiamento, dos custos com saúde, a consciencialização de que as coberturas terão de aumentar e que as pessoas terão de fazer escolhas. Terão de privilegiar fundamentalmente as coberturas de risco. As coberturas que asseguram o pagamento destes tratamentos. Portanto, doutora, o que nos vem aqui dizer esta noite é que os seguros, para darem resposta ao envelhecimento e ao cancro e a estes tratamentos, têm que ser mais robustos, como disse, vão ter que aumentar. Vão ter que aumentar o valor. Têm de aumentar. E sem isso não há, os testes genómicos não serão participados. Os testes genómicos, não? Os testes genómicos, sim, já há seguradoras que pagam testes genómicos. É muito irregular. O problema é que é muito irregular. Os testes genómicos, haverá talvez uma ou duas seguradoras que pagam e todas as outras não pagam. Então, haverá algum sistema de saúde que paga, a maioria dos outros não paga. O que quer dizer que, para 2 doentes que eu vejo um a seguir ao outro na consulta, a um posso oferecer e terá cobertura, o outro tem que pagar do seu bolso. E esta desigualdade... Mas, doutora Fábio, este é um caminho que o setor está a fazer e como disse, isto é um fenómeno relativamente recente. Claro. O setor está a fazer e, com toda a certeza, como lhe disse, o grande desafio é o crescimento do cancro nas carteiras de seguros. O setor, a nível da associação, recolheu-se um conjunto de estatísticas e ficou-se nos últimos 4 anos o número de casos doentes cresceram 17% ao ano e os custos 20% ao ano. Portanto, mas não há nota de que nenhuma seguradora tenha falido. Sim, mas o... E ainda bem. Ainda bem. E queremos cá estar, e assegurar, enfim, estar com os nossos clientes na longevidade. Mas é um ramo com uma pressão de custos brutal. Eu acho que é uma questão de acerto cultural e científico. Só para dizer o seguinte, eu vou dizer que um elogio ao Zé Diniz e ao IPO de Lisboa, porque são 2 instituições que decidiram incluir os testes na sua avaliação dos doentes com critério. Portanto, o IPO de Lisboa e o IPO de Porto, neste momento, aceitaram. Portanto, acho que outras instituições públicas têm que fazer o mesmo percurso. Se as instituições públicas aceitam que isso é importante para a decisão dos doentes, é porque, de facto, enfim, não abundam em dinheiro. As instituições públicas... Portanto, não são estudados todos os... Só alguns casos. Os cancros genómicos. Deixem-me só dizer uma coisa, que eu acho que é importante, tanto para a parte dos seguros, como para a parte que acabaste de dizer dos IPOs. Estes testes, os genómicos, estão estudados aprofundadamente o seu custo e eficácia. E, se forem bem pedidos, não é pedidos para todos, mas para aqueles doentes em que estão indicados, eles ajudam a poupar milhões de euros. Mas têm que ser bem pedidos, bem utilizados. Eu queria aqui acrescentar o seguinte. Mas ainda assim, então, há um trabalho a fazer dentro da própria Associação de Seguros, uma vez que há seguradoras que não pagam o teste genómico. Eu não sei se há seguradoras que não pagam. O diretor Fátima Cardoso, que é um pouco irregular. Irregular significa que há algumas que não pagam, não é? Eu fazia aqui uma introdução que é o seguinte. O Sistema Nacional de Saúde inglês, que é o pai do nosso SNS, desde o dia 1 de outubro de 2018, portanto, há 6 meses, tem um painel de 70 genes que está a oferecer aos doentes ingleses do Serviço Nacional de Saúde. Não é a todos, porque estes doentes passam por aquilo que se chama um tumor board. Em oncologia decidimos que é uma consulta de grupo para tratarmos os doentes, a multidisciplinaridade. Eu diria agora que é preciso irmos para os cuidados integrados, mais do que multidisciplinares, integrados, que faz todo o sentido. E então,
só alguns doentes, que a Fátima estava aqui a dizer, é que têm que ser decididos quais é que são os que vão fazer. E porquê é que vão fazer? Porquê é que o Sistema Nacional de Saúde inglês decidiu por isto? Porque para eles é muito estratégico. Quem não fizer isto perde o comboio. Porque é com isto que se chega à investigação. A investigação clínica que se faz com os doentes e nos hospitais precisa disto, porque é preciso testar. E como é que se testa isto? Estamos a testar raridades. É preciso separar o trigo do joio para depois podermos chegarmos às autoridades e dizer assim, olha, o que tem o ROS1 no pulmão, que são 3% ou que são 1%, mas estes vale mesmo a pena dar os 8.000 euros ou os 9.000 euros. Mas para nós fazermos isto, temos que o testar. Para testar, temos que o descobrir. Se eu não os testo, não os aplico os testes, não tenho doentes para entrar nos ensaios clínicos. O senhor está a criticar a falta de ensaios clínicos em Portugal? Eu dava um tiro no pé. Os ensaios clínicos no meu hospital têm sido uma estratégia que nós seguimos desde 2006. Está bem, mas então dê lá o tiro no pé, porque eu sei que são poucos, mesmo assim. Não, é que Portugal, eu estou à vontade para dizer isto, tenho andado a pregar quase no deserto, fui dizer à Assembleia da República que estamos quase na idade da pedra. Exatamente. Estamos a precisar de fazer. A Espanha já o fez, sistemas públicos. Não estou a falar de sistemas privados. Sistemas públicos. Catalunha, França, Holanda, toda a gente está a fazer. Tem uma estratégia para o setor. E é uma estratégia, já agora, permita que lhe diga, temos 6 leis de base da saúde a discutir e nenhuma olha para isto. Só para fazer uma ideia, o Sistema Nacional de Saúde inglês, com esta estratégia, está a receber 1.200 milhões de euros por ano. A vizinha Espanha, 1.100 milhões de euros por ano. Portugal, foi publicado agora um artigo, tem 20 ou 30 milhões. E pronto, isso dava outro programa para nós fazermos isso. Mas é que isto é que dá um acesso. Os ingleses, repara bem, nos próximos tempos vai dar, provavelmente consigo. O Sistema Nacional de Saúde inglês, porquê é que fez estes 70 genes? Para os laboratórios que estão em Cambridge, Oxford e as multinacionais terem acesso, ou pequenas empresas terem acesso ao desenvolvimento deste fora, porque senão nós aqui em Portugal somos sempre o comprador. Somos sempre a comprar o que vem de fora. Claro, quando é necessário temos dos melhores. Bom, tratamento. Falou no tratamento do cancro e aquilo que diz o Estado da Arte é que talvez tenha que ser uma junção de tudo. A medicina integrada, a chamada medicina integrada para o cancro, integra a radiologia, integra a patologia e integra também a inteligência artificial, que se calhar falamos pouco dela esta noite. Até para os testes, Fátima Cardoso. No outro dia ouvia comentar que pode haver testes feitos por pombos. Pode-me explicar como é que isso é feito? Isso é para provocar Fátima Carneiro. Vá lá, explique-me lá como é que é. Porque assim... Que treinaram pombos para diagnosticar o cancro, substituindo os patologistas. Agora pergunte lá a ela que me vai descalçar isto. Fátima Carneiro. Eu não vou descalçar de maneira nenhuma. Este é um trabalho que foi feito e que está publicado, assim como se treinam cães a reconhecer padrões. Foi o que aconteceu com aqueles animais. O que eles, aliás, acho que não era propriamente, acho que eram imagens radiológicas, não eram? Não. Histológicas mesmo. Histológicas. Mas, portanto, é o reconhecimento de um padrão. Desde que o animal reconheça um padrão, reage quando é exposto a esse padrão. Não é mais do que aconteceu. Mas creio que nenhum dos senhores oncologistas aqui presentes desejará ver pombos a refazer o diagnóstico. Mas é a medicina integrada, neste ponto de vista da radiologia, da inteligência artificial, da patologia que podemos esperar? É completamente integrada. Eu acho que integrada no sentido que quem faz clínica está aqui a insistir permanentemente, que é integrada no sentido multidisciplinar e de extrair de cada um dos participantes o melhor para o que todos desejam, que é o diagnóstico o mais correto possível para o tratamento mais adequado. E isto é o que é importante para as pessoas saberem, é que esta abordagem multidisciplinar do diagnóstico, do acompanhamento e do tratamento é uma realidade que existe em Portugal, em muitas instituições, e tem aqui representantes disso mesmo. Nós, patologistas, há sempre aquela solução que eu penso que nenhum dos oncologistas aqui presentes tem, de achar que um teste genómico substitui um diagnóstico anatomopatológico. Ainda bem que os vejo todos a dizer que não, porque eu penso que nem substitui no presente, nem substituirá no futuro. São complementares, doutora. São complementares. É o único garante de que o material que é usado para o teste genómico teve uma validação morfológica, que o que foi é representativo do tumor, que o diagnóstico é feito a anteriori, que não é material necrosado. Portanto, há muitas pessoas que transmitem de vez em quando a preocupação. Será que os testes genómicos vão substituir o patologista?
eu diria que, com toda a tranquilidade, não antevejo que aconteça, pelo contrário, porque os diagnósticos têm que ser mais quem nos está a ouvir em casa agora pode estar um bocadinho baralhado. Portanto, o teste genómico e o patologista, quais são as diferenças entre o teste? É muito boa essa sua pergunta, porque é o seguinte... rápido, que agora temos pouco tempo. Mas o teste genómico é aquele que vai procurar alterações dos genes. Dentro e é do muito tumor, pertinente a sua pergunta, não, genes provenientes do tumor. Sim. Que podem ser alterações em segmentos de genes que andam em circulação, por isso eu falei em biópsias líquidas, ou podem ser através de amostras do tumor. E, portanto, o patologista o que vê é a amostra do tumor. Sobre ele faz um diagnóstico histológico, que é determinante, porque mesmo no pulmão a plétora de cancros é grande, em todos os órgãos. Portanto, o diagnóstico histopatológico é fundamental por si só, pelo valor intrínseco dessa informação e porque é sobre esta amostra de tecido que o patologista vai indicar qual é o local de onde deve ser feita a colheita de material para os testes genómicos, que o devem complementar. Isto é... Há um dado que para mim é importantíssimo e fundamental, é que não há tumor em fase curável que possa ser curado, a grande maioria dos tumores, sem cirurgia capaz. A cirurgia capaz que tem que remover todo o tumor. É o patologista que confirma que o tumor foi todo removido. Deixe-me ir aqui à cirurgiã. Maria João Cardoso, talvez por isso seja tão decisivo, a cirurgia tem que ser assertiva. Isso é uma pergunta assim muito abstrata. Tem que ser assertiva porque é em função da biópsia feita, da... Exatamente. A cirurgia não faz sentido, como nenhuma das especialidades faz sentido, se não houver um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico, e eu digo muitas vezes, porque felizmente e por causa do diagnóstico precoce, muitas vezes os doentes passam primeiro pela cirurgia antes de passar para os outros tratamentos. Digo muitas vezes que se nós fizermos uma excelente estratégia de abordagem no início, ou seja, se nós tivermos uma boa imagiologia, se tivermos uma boa patologia, se tivermos um bom conhecimento dos fatores possíveis de risco genético, como o Luís falou há bocado, nós temos um plano de tratamento e de seguimento que vai muito poucas vezes fugir ao que nós planeamos no início. Muito Portanto, bem. isso faz com que a pessoa se sinta confiante na equipa que o tratou. Muito bem. Mas para isso temos que o fazer desde o início. É uma palavra-chave que ouvimos esta noite, para todos vocês que aqui estão. É o sucesso. Diga, Fátima. Indispensável. A articulação. E no país. Portanto, aqui não pode haver lugar para egos, nem possibilidade. A Fátima Carneiro está-me aqui a fazer uma expressão que me deixa... Egos não pode haver lugar para egos. Não pode haver lugar para egos. O que não quer dizer que não haja lugar para lugar coordenação. Tem que haver muita generosidade para ser por parte de todos os membros desta equipa. Egos exaltados, outra coisa é a coordenação. Tem que haver coordenação, com certeza, com certeza. E, portanto, essa é a palavra-chave, a equipa e também, enfim, a ciência, a investigação. Os testes têm que ser cada vez mais e melhor. As seguradoras também têm que apanhar este comboio rapidamente. Enfim, a ciência está aí e eu penso que quando falarmos da cancro, certamente daqui a 3 anos, se calhar nem tanto, já falaremos com muito mais ciência em cima e com muito mais inteligência artificial, que foi uma coisa que também falamos pouco esta noite, mas que vai colocar muito maior andamento naquilo que é a investigação. Estamos mesmo a terminar, Sérgio, uma expressão, uma frase só? Não, a frase tem a ver com o seguinte, que relativamente à questão das seguradoras, para além daquilo que foi dito, há uma série de situações que, se pagas, poupariam dinheiro, como, por exemplo, as cirurgias profiláticas nesta situação. Claro, a outra situação é que nós hoje já conseguimos impedir a passagem do risco à geração seguinte através de testes de seleção de embriões que não têm esta alteração. Muito bem. Este programa também prova uma outra coisa que nós sabemos, é que, além dos que estão aqui, há uma rede enorme de investigadores portugueses que estão fora do país e que são extraordinariamente decisivos nestas áreas. Eu podia falar aqui de uma série deles. E há outros que também ainda se mantêm cá. E temos a sorte de ter alguns centros de referência mundiais, como é o caso do IPATIMUP,
Está aqui Fátima Carneiro, considerada pelos seus pares, não é pela publicidade das revistas, é pelos seus pares, a mais influente das patologistas do mundo. Tenho que lhe agradecer ter vindo. Agradeço também aos que vieram deste lado. Não há lados esta noite, mas estamos todos em comunidade e em articulação para resolver. Também não é bem uma resolução final, mas é sobretudo acompanhar e monitorizar o tratamento do cancro em Portugal. Boa noite, até amanhã.